Então, amanhã a gente vai dar o start inicial na nossa vacinação contra influenza. Antes a gente dizia que era uma campanha, ela tinha início e fim. Agora a gente não vai ter mais campanha, a gente não fala mais em campanha, a gente fala em estratégia de vacinação contra a influenza. Ela só tem uma data de início, né, que nacional foi dia 7, na segunda-feira, dia 7 de abril. Mas foi orientado que se a gente tivesse disponibilidade da vacina, a gente poderia iniciar antes. Então, a gente vai iniciar amanhã no evento Coração do Bairro, lá no campinho da Cristo Rei, no campinho do Beira Rio. Antes era das 15 às 18, mas a gente foi modificado o horário. Então, vai ser das 14 horas até as 17 horas. A gente vai estar lá vacinando com a nossa equipe, né? Todos os que pertencem aos grupos prioritários. Que grupos são esses, Richelle? Antes, a gente tinha a vacinação como campanha. Então, durante aquele período, todos os grupos podiam se vacinar. Esse ano, a gente tem 3 grupos que entrou para a rotina. Tá? Faz parte do calendário vacinal, é da rotina dessas pessoas, que são as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, as gestantes e os idosos. Todos aqueles acima de 60 anos, eles vão ser vacinados como o grupo de rotina. E os outros grupos que são prioritários, mas eles são elencados como especiais, são os profissionais de saúde, todos os trabalhadores que trabalham com saúde, os atendentes de farmácia, o pessoal todo que trabalha no hospital. Ele pode e deve se vacinar, porque lá tem sempre alguém doente, né? Então, eles lidam com a saúde, lidam com a doença, então eles precisam estar protegidos para não levar para suas residências. Salvamento, todos aqueles que trabalham no salvamento, bombeiros, policiais, exército, moradores de rua, aquelas pessoas que têm doenças crônicas também podem fazer. Esses com doença crônica, a gente pede que leve algum comprovante. Pode ser uma receita da medicação que usa, uma cópia do laudo, exame, mas a gente não vai ficar com nada. É só para chegar lá, comprovar, pode ser uma foto no celular, ou até mesmo a gente tem como usar o nosso sistema, que é o Simos, que tem todo a evolução daquele paciente, o prontuário do paciente, a gente também pode usar. A gente vacina também indígenas, quilombolas, moradores de rua, os apenados, quem trabalha no presídio, todos a gente vacina. O ano passado, eu lembro, e não foi só no ano passado, foi no outro ano também, que a gente vem numa dura batalha para tentar atingir a meta, principalmente os profissionais da saúde, o que me parece um escândalo. Né? As pessoas que trabalham na área da saúde deveriam ser as primeiras a tomar vacina, simplesmente não vão, não se vacinam. E eu lembro que houve até um mutirão dentro do próprio HCB para fazer com que essas pessoas, para facilitar a vida, e mesmo assim foi a ferro e fogo. A gente faz todo ano mutirão no HCB, na UPA, e ano passado a gente atingiu a meta de 38,65% do público-alvo, que seria 90% desses profissionais da saúde. E foi lá que a gente vacinou bastante gente, mas teve muita gente que não se vacinou. E a gente vai lá em vários turnos, porque lá é 24 horas por dia o HCB, né? Então, a gente disponibiliza e vai disponibilizar esse ano. Eu só estou aguardando chegar mais doses para a gente poder atender eles. Para vacinar eles. Mas não é somente eles. Todos os que trabalham em farmácia têm direito. Olha quantas farmácias a gente tem no município. Os atendentes têm direito de fazer a vacina da influenza. Então, muitas pessoas chegam lá na farmácia doente, às vezes tossindo. Então, eles têm que se proteger também. Essas pessoas também trabalham diretamente com pessoas doentes, né? Ou já com vírus da gripe, da influenza. E muita gente, a gente sabe que o certo seria, mesmo que seja desconfortável, toda pessoa que está gripada, ou está tossindo, ou está espirrando, ou está, enfim, com febre, que deve usar uma máscara, né? Deve manter medidas de proteção. Máscara, se for tossir, colocar o cotovelo, tossir no cotovelo, lavagem das mãos. É o mesmo cuidado que a gente tinha no Covid, que caiu.
né? A gente precisa ter esses cuidados, porque a transmissão da gripe, da influenza, é através de gotículas, tanto da fala, espirro e tosse. Então, a gente precisa realmente se proteger contra isso. Bom, quem é que não pode? Desses grupos prioritários, claro, tem aquelas indicações, não pode tomar vacina. Por exemplo, uma pessoa que esteja gripada, com febre, mas se estiver só resfriada, com uma tossezinha, mas sem febre, ela pode tomar vacina? A maior contraindicação é estado febril. Então, a gente pede que não se vacine se tiver com febre menos de 72 horas. Se teve febre, aguardar pelo menos 3 dias para poder fazer a vacina da influenza. Não contraindica o uso de antibiótico, pode fazer a vacina usando antibiótico, pode fazer vacina estando um pouquinho resfriado, sem febre, pode. Se tiver Covid, já fez teste, está com Covid, não faz enquanto tiver os sintomas, aguardar melhorar os sintomas para poder se vacinar. Mas essas pessoas também precisam fazer vacina se fazem parte dos grupos especiais, né? Quer dizer, tá com febre agora, mas passou a febre, deu uma melhorada, vai lá, toma vacina. Isso. Aguardar 72 horas sem febre, pode bem tranquilo fazer a vacina. Muitas vezes, mas eu tive reação, me deu uma febre, fiquei ruim, fiquei mal. Principalmente os homens, né, com 38 de febre, estão se atirando pelos cantos, né, fazendo um escândalo à beira da morte, né, chama para fazer a extrema-unção, né, Volney? Mas, na verdade, há pessoas que possuem, que têm uma certa reação à vacina da influenza. Toda vacina, inclusive da influenza, ela pode ter reações, né? Que são comuns, que não são graves e que pode acontecer até 72 horas após a aplicação. Isso, tendo a reação, não contraindica não fazer a próxima dose. Isso quer dizer que o teu organismo, ele está combatendo o vírus e está te dando imunidade contra o vírus dessa vacina que tu fez. Então, a gente tem que conversar, tem que dar mais informação para essas pessoas de que isso não contraindica a vacinação. Eles precisam fazer também, né? Mas, por exemplo, se a pessoa fez a vacina, deu uma reação grave, deu uma anafilaxia, que a gente fala, né? Isso sim contraindica a aplicação da vacina. E antes, quem tem alergia a ovo não pode fazer a vacina da gripe. Não, isso não é mais verdade. Através de estudos foi verificado que se tu tem uma reação leve, como urticária, que é mais comum depois de ingerir ovo, tu pode fazer a vacina da gripe, não precisa ter cuidados especiais, que ela não causa mais que nem antigamente eles falavam que era alergia. E em casos mais acentuados, tu pode fazer, mas precisa ter uma avaliação médica direitinho, mas a gente não tem tido reação, sabe, da vacina da influenza. Olha aqui, porque muita gente diz, mas olha só, eu tomei vacina, fui pra cama, me deu febre, né? Eu fiquei mal, me deu um gripão. As pessoas gostam de dizer, me deu um gripão, fiquei mal, fiquei ruim. Mas isso é uma reação do próprio organismo dizendo que ele está adquirindo anticorpos e combatendo o vírus. Isso. Ou às vezes tu já estava doente antes de fazer a vacina. E aí teu organismo está combatendo, às vezes baixa um pouquinho a imunidade e tu fica doente. Mas era o vírus que tu já tinha no teu organismo. Não é a vacina em si. Não é. Porque nós temos as teorias, gente, eu não sei como é que essas pessoas pretendem ganhar o céu, mas eu vi há poucos dias, essa semana, uma fake news, uma notícia absurda, divulgada, inclusive, por um pastor lá no interior de São Paulo, de que o governo estaria misturando vacina da Covid com vacina da gripe para obrigar todo mundo a se vacinar contra a Covid. Eu acho que quem espalha fake news em relação à vacina tinha que ser preso. Né? Eu não vejo possibilidade, né, de se manter pessoas espalhando esse tipo de coisa e pessoas que têm uma certa influência sobre as outras. Né? Olha, se vai se misturar vacina de Covid com vacina de influenza e aplicar nas pessoas, quer dizer, assim, é uma coisa fora do absurdo, né? Não, e a vacina da gripe, da influenza e do Covid, elas são feitas de maneiras diferentes, então não tem como a gente unir elas numa vacina só. Se pudesse, já tinham feito. Quem quisesse fazer, fazia. Mas é algo assim, meio fora. Mas não pode. Não pode. É uma coisa absurda. E eu acho o seguinte, e nós chegamos, os maiores espalhadores de fake news são aqueles que se vacinaram. São aquelas pessoas que foram vacinadas lá na infância,
tiveram uma adolescência saudável, uma vida adulta absolutamente saudável, são saudáveis até hoje, graças à vacina lá atrás. Nós erradicamos sarampo, porque estamos trazendo de volta por falta de vacinação, como eu falei no início da nossa conversa. Paralisia infantil, estamos aí numa batalha mundial para resolver essa questão da paralisia infantil, não trazer de volta doenças que foram erradicadas, né? E que hoje estamos trazendo de volta por falta de vacina. Aliás, por falta de vacinação, não por falta de vacina, porque a vacina existe. Vacina tem. Né? E está sempre disponível nos postos. Mas e as pessoas acamadas, né? Como é que elas fazem para receber essa vacina? As pessoas acamadas, elas podem fazer o cadastro no site da prefeitura. A gente tem o banner que faz preenche o formulário e chega para nós essa solicitação de vacinação domiciliar. Ou também pode ir na unidade de saúde mais perto da sua residência e fazer o agendamento. Em anos anteriores, a equipe que ia era a equipe do DVS. Mas esse ano a gente vai descentralizar. As unidades mesmo vão fazer essa vacinação nas suas áreas e áreas próximas, porque tem algumas regiões que não têm abrangência de ESF ou de unidade de saúde. Então, a gente já começou a receber inscrições. Até ontem, a gente tinha 17 inscrições no nosso formulário. Michele, essas pessoas acamadas, existe um formulário especial para que elas, ou a família preencha esse formulário para ter direito a receber em casa a presença do vacinador. Isso, um especial, porque a gente precisa saber o nome completo, o endereço, né, com um ponto de referência para a gente achar mais fácil, para não ficar rodando a cidade. Às vezes a rua é grande, né? A gente tem que ver para qual lado que a gente vai para otimizar o tempo, otimizar o uso do carro, né? Então, a gente precisa do CPF também dessa pessoa, para a gente, depois que a gente fizer a aplicação, a gente fazer o registro dessa dose aplicada nos nossos sistemas. Muita gente diz, mas eu perdi minha carteirinha de vacinação, posso lá tomar vacina? Pode fazer a vacina, a gente disponibiliza outra carteira de vacina, a gente dá uma olhada, se for na sala de vacina e o vacinador conseguir olhar no sistema, se tiver doses, a gente já coloca essas doses que estão registradas, e se não tiver dose, por exemplo, não tem vacina do tétano registrada, a gente já orienta, já diz qual é o calendário, quais as doses que precisa fazer, e a gente já inicia a vacinação. Antitetânica é de 10 em 10 anos, né? Tu faz 3 doses e após as 3 doses é de 10 em 10 anos se tu não se machucar. E se tu se machucar, a partir de 5 anos, tem que fazer o reforço. Da febre amarela, Richelle, nós tivemos aí um boom muito grande. Eu lembro que tinha filas e mais filas, as pessoas brigando, se estapeando, inclusive, na porta dos postos de saúde, faltou vacina. Né? Quem tomou lá em 2018, precisa tomar de novo, porque naquela época diziam que essa vacina era para toda a vida. Depois voltou a história de que precisariam ser vacinadas de novo. Como é que ficou essa história? Assim, em relação às imunizações, a gente tem atualizações constantes através dos estudos. Teve um período que tinha que fazer o reforço da febre amarela, mas agora quem precisa fazer o reforço é só as crianças que fizeram antes dos 4 anos de idade, uma dose. E com 4 precisa fazer o reforço. Todas aquelas pessoas que, após completarem 5 anos de idade, se já tem uma dose de febre amarela, está com o esquema completo, não precisa fazer outra dose. Mas também a gente tem que lembrar que essa dose tem que estar registrada em carteira ou nos nossos sistemas. Porque se não tiver, a gente não tem como comprovar, né? E se não tiver como comprovar, tem que fazer de novo. Pois é, e até para pessoas que queiram viajar para fora do país, tem países que exigem as carteiras de vacina, né? Influenza, febre amarela, né? Não sei se contra a dengue estão exigindo, mas tem várias vacinas que são exigidas na hora de você entrar lá na alfândega, né? Isso. A exigência principal de vários países é a vacina da febre amarela. E tu consegue fazer o certificado internacional dessa vacina, mas tu precisa ter o registro. Tu precisa ter o registro na carteira ou no sistema para gerar esse certificado. Sim. E pessoas acima de 60 anos, a gente orienta e tem no manual do PNI, do Programa Nacional de Imunizações, que eles, para realizar essa vacinação, se não tem registro ou se não fizeram, elas precisam de um atestado médico. O médico avalia as condições de saúde dela
e atesta que ela está bem de saúde, que não está imunodeprimida, que ela pode fazer com segurança essa vacina. Certo. E eu não lembro se eu fiz a vacina. Como é que fica? Se não lembra, não tem registro em lugar nenhum, faz de novo. Todas as vacinas tomadas, por exemplo, as minhas vacinas estão registradas lá em algum sistema? Se foi feita a partir de 2018, tem uma grande chance de ter. Porque antes de 2018, a gente não tinha um programa bem confiável de digitação. A gente perdeu bastante dose, assim, no sistema de mudança de sistemas. Sim. E também a gente não digitava às vezes. Por exemplo, a vacinação da campanha de 2009, daquela que tu disse das filas, a gente não tinha uma planilha com os nomes. Era xizinho e a gente entregava a única comprovação na carteira de vacina pro vacinado. Se tu perdeu essa carteira, a gente não tem como achar essa dose. Entendi. Então, a gente tem que avaliar bem direitinho o que tu fez de vacina. Não, a minha tá lá guardada. Foi Aliás, na verdade, eu acho que foi em 2008 que eu tomei a vacina da febre amarela, que foi também quando começou o boom, primeiro estouro que deu com mortes em São Paulo e coisa e tal, que houve, né, filas e mais filas que viravam quarteirão. Aqui também aconteceu isso. Aconteceu. Né? Aconteceu e que houve também uma priorização para quem fosse viajar para aqueles estados onde naquele ano a gente foi para o Nordeste, então a gente também teve direito a apresentar a passagem e tomar a vacina. Então eu não preciso mais, viu? Não preciso, posso fazer uma criação de bugios. Na verdade, também, né, a gente sempre alertou que bugio não é para matar, né? Bugio é sinal de que tá tudo bem, se eles estão saudáveis e se eles aparecerem mortos, é preciso daí sim fazer uma verificação o porquê. Então amanhã, só para voltar, para a gente encerrar, Richelle, eu agradeço que você tenha vindo. Disponha sempre aqui, porque eu sou uma fã incondicional da vacina. Vou levar também. Pois é, tu sabe que na época da Covid, quando faziam aqueles mutirões aos sábados para vacinar, principalmente a gurizada, pergunta que mais faziam na fila lá: tia, depois eu posso ir para balada? Perguntavam. Tá aí a Richelle, que não me deixa mentir. E pode, não tem problema. Não vão entortar todas, mas pode ir na balada, tomar uma cerveja lá, que ninguém não vai morrer por causa disso. Mas era pergunta recorrente, me lembro que a gente cansou de falar sobre isso. De qualquer maneira, então amanhã no bairro Cristo Rei, para a comunidade do Cristo Rei, que está dentro do grupo de risco. Né? E toda a comunidade de Cachoeira, se quiser, né, prestigiar o evento, também será bem-vinda. Que não é só vacina que vai ter, né? Vai ter vários eventos, várias secretarias reunidas para fazer esse evento. Vai estar lá Meio Ambiente, vai estar lá Secretaria de Cultura, então vai ser uma tarde bem bacana para motivar as pessoas dos grupos prioritários a tomar essa vacina. Isso. Quem viu, né, a gente que já passou dos 70, não sei se vai ter lanche. Vai ter lanche para as crianças. Para as crianças, né? Mas assim, e olha a informação da Richelle. Quem tem mais de 60 anos, agora passa a ser do calendário. Né? Você não precisa esperar a campanha para tomar a vacina. Né? Chegou a vacina, vai lá, toma a vacina, passa o verão, aliás, o inverno, sem o tal de gripe, sem ir para a cama, toda aquela polêmica que dá com um agravamento dos sintomas. Obrigada, volte sempre, foi um prazer recebê-la. Muito obrigado, sempre que precisar, só me chamar que eu vou estar aqui. Por favor, e nós estamos sempre abertos, os microfones da Vale sempre abertos para as questões de saúde, principalmente aquelas questões comunitárias para a gente alertar a população. Obrigada, um abração, bom final de semana.